naquele outro aplicativo. Ah, que O pena. teste e tinha gravado o teste, tudo, né? Antes, aqui também eu já fiz. Mas aí depois que eu fechei a sala, eu não consegui mais achar o arquivo. Olá, Isabela. Oi, baixei sim. Baixou? Então vamos. Tive que baixar. Bom, vamos ver se dá certo, né? Se der tudo certo, aí também baixou uma vez, depois já não. Porque é muito rápido. Não sei se para você, Isabela, foi rapidinho? Muito rapidinho. Muito rápido. É o tanto de baixar um aplicativo. Então, vamos ver. Tomara que dê certo, né, dessa vez. E vocês estão vendo a minha tela ali partilhada da apresentação? Sim. Tá. E eu consigo também ver vocês, então isso é um bom sinal. Continuo vendo vocês, tá? Ótimo. Eu acho que essa daqui, se der tudo certo, né, a gravação, aí parece ser bem boa. Exatamente. As meninas estão vindo aqui, a Tati também está entrando. Esperar só uns 5 minutinhos. A gente começa. Hoje vocês estão com que vinho? Então, eu fiquei meio perdida, não sabia para onde buscar vinho, se tinha um tema específico, se a gente ia ficar só no Dionísio, entendeu? Mas aí tinha que tomar um vinhozinho. Mas esse não é o problema, a gente pode buscar rapidamente. É que eu, né, eu não tô acompanhando. Olá, Tati. Tudo bem? Por que eu não consigo ver isso aqui maior? Tudo bem. Mas aí agora vocês ficam livres para trazer o vinho que vocês quiserem, né? A aba liberdade, tá certo. A Tati já tá tomando vinho, Tati. Eu trouxe um Sauvignon Blanc. Que delícia. Aí tô na penumbra que eu tô hoje de vinho, eu queria descansar um pouquinho a vista, já vou ficar aqui. Tá bem baixinho a Tati, né? Tá. Tá com ruídos, eu acho. E vocês são familiarizadas aqui com esse termo, gente, da sabedoria dionisíaca? Algumas sim, né? Acho que todas já. Eu acho que eu vou começar, porque não sei, as meninas pareciam que ia vir mais pessoas, né? Mas, de qualquer forma. Ana Mota, acho que falou que vem. Aqui vocês entram direto também, de qualquer forma. Eu vou falando, porque eu não preciso liberar a entrada, né? Então. Aqui vocês podem ativar e desativar o som de vocês a princípio, né? Qualquer coisa. Eu também estou conhecendo a plataforma, mas acho que. Bom, acho que vou começar então. E aí, depois o pessoal vai entrando. Bom, gente, nosso segundo semestre, né? Agora vamos entrar aí numa segunda etapa, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar a maioria das variedades de uva ali, mas depois também, se vocês quiserem, Carol, traz mais uma, né, determinada variedade, isso aí a gente pode ir adaptando. Mas eu acho legal também ir trazendo alguns conceitos e alguns temas e também processos, né, da vinificação. Eu acho que é legal essa parte da própria enologia, né, do meu olhar da enologia ao longo aí desses 10 anos. Eu acho que é bacana eu partilhar isso com vocês. Então, quando a gente está falando de um processo ou de outro,
a gente consegue também estar fazendo os paralelos ali com vários estilos de vinho, né? Com vários tipos, várias variedades e tal. Então a ideia é sempre fazer esse link também, né? Hoje, claro, é o primeiro tema ali, que é um tema mais geral, né? Que eu queria apresentar assim, mostrar para vocês de onde que vem isso um pouco, porque é o que norteia o meu trabalho, né? Então é o que norteia aí todo também o caminho de vocês, provavelmente, né? Então, para vocês verem que tem fundamentos teóricos, né? Não é coisa da minha cabeça só, né? Não ficar aquela coisa. Para vocês verem aí de onde também que eu tiro essas referências, né? E tudo. Então, acho bacana a gente começar esse segundo semestre com esse tema. Mas aí depois a gente vai entrando mais nos processos mesmo, né? Nas etapas aí do ciclo da videira e algumas técnicas também de vinificação, né? Coisas assim, acho que dá para estar trazendo, que eu acho bacana também, acho que também enriquece aí os argumentos de vocês, tudo, né? O olhar, enfim. Então, essa é a ideia. Vamos lá, então. Bom, gente, hoje a aula ela vai ser um pouquinho mais teórica, porque realmente essas referências, para vocês terem uma ideia, é tudo assim, eu tiro de artigos científicos, é todo um material muito acadêmico. Então é difícil, né, de conseguir trazer, não tem material assim muito acessível e já publicado, né? Não tem muita coisa assim, é tudo muita coisa de estudo, né? E aí é aquela coisa que eu tiro do texto mesmo acadêmico, né? Então é bem assim mesmo, tá? Vou fazendo uma triagem de vários artigos, pegando um conceito daqui, um conceito dali, e é assim que eu vou fazer. Bom, o que é a sabedoria dionisíaca, né? Deixa eu só ver aqui a coisa de espera aqui. Oi, Ana Mota, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Oi. Chegou bem na hora aí. Eu estava baixando o aplicativo aqui. As meninas falaram que tiveram que baixar, mas foi rapidinho, né? Demorou? Foi rápido. Não, demorou a entender o que era, né? Até que eu fui fazer, né? Até cair isso mesmo. Mas eu acho que agora, se Deus quiser, vai dar certo, e aí depois na próxima já não precisa, né? E se ficar gravado, parece que é bem boa a plataforma. Vamos ver, né? Que a outra lá não deu certo. Mas aí vamos que vamos. Bom, comecei agora, então, gente. O que é a sabedoria dionisíaca, né? É um conceito, na verdade, que foi proposto ali, difundido por Nietzsche, né? Pelo filósofo Nietzsche. E traz a ideia, eu até trouxe aqui a carta do divino, né? Que é a carta que representa essa sabedoria no divino oráculo, que é um olhar trágico sobre a vida, né? É um olhar, eu gosto de trazer, trágico a gente associa muito a uma coisa ruim, pesada, né? A tragédia, né? Mas esse olhar trágico está muito relacionado à questão da tragédia grega, né? Da tragédia mesmo do teatro grego, que é aquela coisa que tem uma oscilação, né? Uma montanha-russa, né? Que tem as duas máscaras ali que a gente vê, né? O riso e o choro, né? É muito disso, do dia, da noite, morte e vida, é muito da dualidade. Então isso seria a tragédia, né? E esse olhar trágico sobre a vida. Inclusive nas peças, né, nas tragédias ali, é um drama, que eu acredito que a nossa vida é esse drama mesmo, né? E com partes muito animadas, partes muito, né, dramáticas e fortes, intensas, outros momentos mais um drama mesmo, um sofrimento, né? E o olhar dionisíaco sobre a vida, ele traz muito disso. Eu acredito que é um olhar muito realista, né? Não sei se vocês concordam aí, mas eu acho que essa é uma visão muito realística sobre a nossa vida. Olá, Tati, seja bem-vinda. Oi, tá com som?
Uhum. Tá. Então, instalando aqui. Sim. Então, eu acho que é um olhar assim fundamental, especialmente hoje que a gente vive aí nessa tudo é positividade, assim, uma positividade tóxica, eu acho, às vezes, porque a gente fica naquela de que se para mim todos os dias não estão maravilhosos, qual é o meu problema? Porque né, como se eu tivesse que todo dia estar feliz, estar sorrindo, acordando de bom humor e aquela coisa, né, a receita da felicidade, do sucesso fácil. E a gente acaba ficando bitolado aí, doente, né? Que eu acho que a maior doença que a gente tem hoje é essa daí, né? Que a gente fica, né, tentando ser positivo o tempo todo. Isso não é uma visão realista, né? Da vida, eu acho. Né? Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente entender esse olhar, aceitar esse convite de Dionísio para a nossa vida e, inclusive, né, levá-lo aí adiante, partilhá-lo, né, através do vinho. Então, a sabedoria trágica dionisíaca, ela aparece como uma afirmação da realidade da vida, capaz de conhecê-la e aceitá-la em seu sofrimento, que é transfigurado pela arte, a qual lhe dá beleza e medida. Ele concebe essa sabedoria a partir da caracterização do impulso dionisíaco, que é uma energia vital, né? Eu acho que aqui também é a pulsão de vida que Freud traz também, que é um impulso que a gente tem dentro da gente, né? Como a matriz de onde nasceu a arte trágica. O que é o instinto dionisíaco, né? O instinto dionisíaco, ele foi o termo que Nietzsche criou e usou para falar sobre uma nova maneira de ver o mundo, uma maneira de estar em constante celebração, independente do momento. Então, né, Dionísio, ele é esse deus da alegria, o deus do vinho, né, o deus das artes ali no geral, né, do teatro. Então, é a gente aprender a celebrar todos os momentos. Ah, Carol, mas então tem que estar sempre, né, rindo ali, tu acabou de falar né, de estar sempre feliz, não é isso. O celebrar não quer dizer só que a gente está pulando, né, mas eu acho que é muito viver o momento presente, acolher, né, o convite de cada dia, de cada etapa, né, e independente se é o inverno, se é o luto, é o celebrar isso, é você poder estar 100% presente ali em tudo, sem tentar fugir das situações, né? Então, essa celebração ali que eu acho que ele traz. Então, Dionísio, né, como uma imagem arquetípica, que é o que eu trago também no oráculo, né, que eu trago para vocês, que é essa representação, né, de algo que a gente tem no nosso inconsciente, né, tentando quebrar um pouco da ideia, né, de Dionísio só como o deus da perversão, né, dos excessos, e trazendo realmente um conhecimento ali, algo que está mais escondido, mas de pessoas que trabalharam muito tempo, se dedicaram ao estudo, à pesquisa, ao lado mais filosófico de Dionísio, né, trazer esse outro olhar. Ele está muito relacionado, se a gente pensa, né, num arquétipo também, é um arquétipo de ressurreição. Então, Dionísio, assim como outros deuses do vinho, em outras mitologias, em outras religiões, né, eles sempre estão relacionados com isso, são os deuses da sombra e da luz, né, da morte e da vida, é um arquétipo de ressurreição. Inclusive, tem vários estudiosos que fazem paralelos comparativos de Dionísio e Jesus, por exemplo, né, que traz muito essa ideia de vida após a morte, né, do renascimento. E claro, Dionísio, ele nos convida a esse constante renascimento no decorrer da nossa vida. Não é uma morte só, né? A história dele, ele, na verdade, tem várias mortes, né? Então, é meio que essa metamorfose, assim, constante nossa, né, também. Então, Dionísio não é somente o deus da loucura
do vinho, mas ele também é o deus da vegetação, da tragédia, da metamorfose, do sossego, da quietude. Ressalta-se as facetas da sabedoria dionisíaca e sua importância à psique. Então, é muito importante para a gente enxergar todas essas máscaras que Dionísio apresenta, né? E o quanto elas afetam ali, são representativas para o nosso mental, né? Para o estado mental. Sua sabedoria é ampla e nos mostra o mundo ao revés, desconstrói as verdades e nossas percepções, propiciando uma metamorfose. Nesse processo, Dionísio pode tanto ampliar a nossa consciência quanto despedaçar a nossa psique, né? Ele também é o deus da loucura, né? Ele é o deus da... Inclusive, esses trechos aqui eu trago, né? Que foi aonde eu conheci esse conceito, foi através de uma tese de um mestrado, né? De uma psicóloga, que ela trabalha justamente nessa abordagem no processo de doenças mentais e tal, né? Então é fundamental, né? Porque ele está totalmente relacionado também a trazer ao consciente o que é inconsciente. Quando a gente trabalha, né, a psique, o estado mental das pessoas, todas as doenças, né, elas têm a origem aí nessa parte da mente. O grande segredo de toda a sabedoria dionisíaca: diga sim à vida, independente da fase que esteja vivendo. No eu divino se juntam o céu e a terra, né? Que é o divino, né? Que é essa carta que representa a sabedoria dionisíaca. Se juntam céu e terra. Nele se confundem tempo e espaço. É a ponte entre dois mundos, o material e o espiritual. Aprendizado e glória conquistados pelo sacrifício, a superação das dificuldades através da fé, a vitória após um trabalho árduo, mas sempre com orientação divina, é o triunfo, pois a alma é eterna e você é a centelha divina. Esse parágrafo aqui, na verdade, é eu que escrevi, né, de minha autoria, que é o que representa essa carta para mim. Então, ela é muito sobre isso, sobre essa conexão, essa ponte, né? Eu acho que Dionísio, ele é o único deus, né, filho de uma humana, com um deus, né, com Zeus, no caso, e ele continua sendo Deus, né, porque a gente sabe na mitologia, quando um deus se envolvia com uma humana, ele dava origem a semideuses, e Dionísio, ele é um deus, filho de humana, né, e ele é o deus mais próximo da natureza humana, né, eu acho que é o que mais consegue realmente entender, né? Ele viveu uma vida sofrida fugindo, né? Tendo que se esconder, né? Não revelar sua identidade, a sua essência, porque estava atrás, né, dele o tempo todo para matá-lo. Então, eu acho que traz muito de muitos dramas nossos, né? Que muitas vezes a gente fica aí anos, né, tentando se adaptar, se moldar, caber nas caixinhas e, né, enfim, para fugindo, né, independente do motivo, né, que eu acho que muitas vezes não é uma fuga consciente, né, mas é algo que é uma busca, essa busca do sucesso, né, da receita, mas que é a mesma história, né, que quando a gente realmente se conecta e se permite viver a nossa essência, mostrar tudo, né, que a gente é, que é aí que a gente entende, né, realmente o drama aí da vida, né. Então, é justamente essa imagem, eu gosto muito, que eu acho que representa muito o divino mesmo, que habita na gente, né? Eu enxergo muito a gente dessa forma, como essa ponte, né, entre céu e terra, né? Então, a videira, ela tem as raízes, né, na terra, e em cima, né, tem a copa, né, que a gente chama, que é onde tem as folhas, né, os frutos da planta, eles frutificam aqui no topo, né? E assim como todas as plantas, né? E essa conexão com algo maior, né? Então, eu acho que a gente é justamente isso. A sabedoria dionisíaca
é a gente entender isso, sem querer anular as características terrenas, né, as características humanas, nossos instintos, e ao mesmo tempo também o sagrado, né, sem querer subestimar essa sacralidade ou negar, né, porque nós somos essa ponte. Então, o que tem de fatores aí que expressam essa sacralidade, né? Que nos conectam. São os rituais sagrados, Carol. Também pode ser, né? Os rituais podem ser. Mas a gente realmente viver na prática, né? O que tem por trás de cada ritual, na verdade, né? Porque aí a gente tem, eu sempre tive muita fascinação por diferentes religiões, por exemplo, pelos rituais, mas se a gente para cada vez mais, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vejo que é tudo querendo dizer a mesma coisa de formas diferentes, mas na verdade tem muitas lições ali em comum, né? Nas diferentes abordagens. Então, o que tem de verdade por trás dessas lições, né? E como que a gente aplica isso na nossa vida, né? O que realmente, quais são os grandes segredos, né? Eu acho que esse divino aí, essa sabedoria também nos faz esse convite. Eu vejo, né, que grandes lições ali que a gente tem, desafiadoras mesmo hoje em dia, com essa nossa correria, o estado de presença, o estar verdadeiramente presente, isso é um grande desafio. É muito difícil. A gente, quando se dá conta, está sempre no piloto automático, né? E nós somos estimulados a isso. Então, a gente se dá conta disso, sair desse piloto automático, realmente estar aqui, no aqui e agora, né? E poder também celebrar cada momento, como eu falei, não fugir, né? E entender que cada fase tem um porquê e tal. Isso para mim é a maior lição de todas, né? Eu acho assim que eu sempre enxerguei, eu me intitulo peregrina, mas eu realmente acredito que a gente tem um caminho aqui e que depois, a minha visão, né? Depois pós-morte, a gente só continua o caminho. Para mim é meio que uma continuação, né? E que a gente não precisa esperar chegar lá na Santiago de Compostela, né? Ou no final no momento de transição para despertar. Eu acho que é algo que só vai se prolongar ali, o que a gente já está vivendo aqui agora, né? Então, eu acredito que vai potencializar ali a nossa visão amplia, né? Eu acho que a gente toma uma consciência um pouco maior. Mas, se a gente já vive, já desfruta, né, do aqui e agora, a gente fica em paz com esses desafios, com as adversidades da vida, né? Porque acontecem o tempo todo. E a gente entende que é tudo um grande mistério, que às vezes a gente não vai entender mesmo, né? Mas a gente confia também que faz parte da grande roda da vida, né? Então, entender isso, entender, né? Então, esse equilíbrio, porque isso está aqui dentro, o equilíbrio entre o feminino e o masculino, que eu abordo bastante, tem muito disso, da gente sair do piloto automático, né? E de viver a nossa sensibilidade, confiar no coração, tá aqui dentro isso. Entender a ciclicidade também, já abordei. Ancestralidade, isso aqui também eu acho que é uma das grandes lições, né? Que eu acho que em diversas abordagens a gente tem isso, honrar pai e mãe, né? De perdoar, isso a gente valorizar, né, nossas raízes. Então, essa conexão entre céu e terra, ela é feita através de onde, né? De onde que a planta ela tira todos os seus nutrientes, né? É tudo da raiz. É a raiz que é o capilar, é o que suga, né? O que faz ali, que tira todo o alimento da planta. Então, enquanto a gente nega as nossas raízes, sejam raízes culturais ali através que eu falo da síndrome do vira-lata, ou seja, né, através de relações conturbadas que a gente não aceita, as limitações, né, dos nossos antepassados, enfim, a gente ainda não vai estar dando o nosso melhor fruto, né, enquanto a gente não restabelece isso aqui. Então, é fundamental. Reconexão com a natureza, né, eu acho
Dionísio, o vinho, as lições, né, do vinho, elas trazem muito isso para a gente, é um olhar contemplativo, né? A gente pode fazer isso mesmo estando na cidade grande, né? O vinho é essa bebida viva, que a gente vai conseguir sentir tudo isso, né? Através de um gole, né? Através de um contato que a gente tem com o produtor, com a história, né? Então, essa reconexão com a natureza é uma bebida pura, né? Pura natureza, né? Engarrafada. Então, é algo também fundamental. E aqui, quando a gente faz essa reconexão com a natureza, a gente também está vivendo algo que Dionísio nos convida, que ele também faz essa conexão com os 4 elementos da natureza, né? Não com os elementos no geral, né, da natureza. E a gente faz isso quando a gente está degustando um vinho, quando a gente está tomando, né? Se a gente se permite também, se dá para caminhar no vinhedo, coisa, melhor ainda, né? Quanto mais a gente se aproxima da uva, né, e do vinho, da videira, melhor, né? Mais a gente vai sentir isso. Isso aqui é algo que me tocou muito, eu acho que foi aqui a minha porta de entrada, na verdade, para esse olhar, esse despertar dessa sabedoria dionisíaca. Para mim, foi tocado aqui, na verdade. E a gente entender, cada um tem seu ritmo, né? Sem julgamentos. Então, quando a gente entende que esse sagrado, que esse divino, ele habita em mim, né? Que muitas vezes o vinho ele é um papel primordial, ele é um instrumento para diversas religiões, né? Mas quando a gente entende que essa sacralidade, eu não preciso só dos ritos, né, religiosos para estar tendo contato e essa visão com o vinho, por exemplo. Pode ser que para algumas pessoas isso seja a porta de entrada. Mas eu acho que quando a gente evolui espiritualmente, a gente chega nesse ponto aqui, que a gente vê que o sagrado está dentro da gente, né? E aí a gente precisa perceber, né? O que eu ainda não tenho trabalhado aqui, que está ainda, né, me atrapalhando de viver esse divino de fato. Então, quais que são, né, os meus padrões aí que me impedem, né, de estar vivendo isso aqui plenamente? Porque isso aqui é a própria sacralidade. E isso aqui que é o que contagia os outros, o que realmente a gente vai converter, digamos, né? Eu acho que assim, quando a gente vive isso aqui, a gente é um testemunho vivo, digamos, né? Eu acho que muito mais do que ficar falando, dando aula, falando né, das lições e tal, tentando através das palavras, quando a gente realmente vive isso, é algo natural, que as pessoas veem que irradia uma luz diferente. Né, como que vocês conseguem conectar, né, céu e terra, viver com essa leveza? Porque eu acho que isso aqui é o segredo da leveza, né? Porque realmente traz a paz interior, né? Então, o que ainda está te impedindo, né, de viver isso? Ou se você já está vivendo isso, né? Que bom, né? Que a gente consegue reconhecer aqui todos esses aspectos, né? Então, vou trazer uma abordagem também mais histórica, né, e tal, porque é fundamental. Se vocês quiserem fazer colocações, senão fica um pouco muita teoria, né? Como eu tinha falado no início, para quem ainda não tinha chegado, a aula de hoje é muita teoria, muita coisa de filosofia, mitologia, né? E às vezes fica um pouco cansativo. Então, se vocês quiserem complementar aí algo, fiquem à vontade. Para mim, vai ser ótimo. O que vocês enxergam assim como esse olhar do vinho como bebida sagrada para vocês é uma realidade ou não? Isso é relevante, não é? Eu tô emocionada, Carol. Ah! Porque é isso, ele tá ali nas grandes celebrações, né? Uhum. E assim, a gente eu sou católica, e aí ele tá sempre ali, né, no altar. A gente tem as outras celebrações de outras religiões, ele sempre tá no sagrado mesmo.
Então é muito. E é tudo que a gente. É tudo que a gente aprende com você, né? O que você está falando aqui. Sabe quando vai passando um filme na cabeça? É isso. E aí é muito legal saber que esse grupo que está aqui trata essa bebida dessa forma. Então é muito legal hoje a gente olhar isso aqui e entender absolutamente a maneira como você está passando para a gente. É muito gratificante. Estou emocionada mesmo. Ah, que bom, Tati. Fico muito feliz de ouvir. Vocês sabem, eu sou católica também, né? E no catolicismo a gente vê o vinho como sangue, né? Que é algo que realmente traz muito disso, né? O sangue, ele também representa sofrimento, representa dor, é o sacrifício, né? Então é bem esse convite que Dionísio faz, né? Que a gente vai ver ali mais à frente, eu vou trazer ali em diferentes abordagens. Mas é entender, né, que, como eu estava falando, é uma tragédia, né? É algo que é realista, não são só flores, tá? Tem um momento ali, por exemplo, das bodas de Caná, que é festa, é alegria, né? É o convite ali à celebração de um momento bom, né, e tal, uma nova vida, mas entender que não vão ser só esses momentos, né, que a gente tem justamente esses desafios aí, né, sempre presentes, e entender essa sacralidade de fato, né, eu acho muito bacana, assim, a gente ter esse olhar respeitoso, né, sobre a bebida. Eu acho que quando a gente realmente tem esse zelo, a gente percebe a bebida de uma forma diferente, ela realmente nos toca, né? Eu acho que é muito disso também. Mais alguém? Ana, não estou vendo você. Você está falando, eu não estou vendo. Aqui. Agora está ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, o que eu estou pensando aqui, que eu estou achando tão interessante a maneira como você está colocando Dionísio, e como é claro para a gente, depois que a gente faz o caminho, pelo menos para mim, né, que a gente fez o caminho do vinho, e que a gente entende hoje tão bem. É engraçado que eu falo que hoje eu sei dar nome aos bois, foram coisas que eu sempre senti, mas eu não tinha essa nomenclatura para esses meus sentimentos, eu acho, né? Uhum. E quando a gente vê isso tudo que você está colocando, e é isso, né? Eu falo assim, eu sou católica também, mas eu acredito muito no espiritismo, eu sou meio... Não é uma católica, assim, eu vou à missa, gosto, vejo muito isso, sinto. Mas, e essa coisa que você coloca do Dionísio, que é a gente aceitar a vida como ela é realmente, porque nem todos os dias a gente é feliz, né? Eu sou uma pessoa que prego muito positivismo, eu prego demais isso, mas eu sinto também que é difícil, né? Isso, eu lembro que esses tempos eu fiz um post que eu estava escutando uma música, eu ia gravar outra coisa, coloquei o post e eu chorando, escutando a música. Porque era aquele meu momento, na verdade, né? Não era um momento de alegria, era um momento meu, assim, sei lá o que eu estava sentindo naquele momento, mas eu achei importante colocar, sei lá o que as pessoas acharam, se gostaram ou não gostaram, mas era uma coisa minha, que eu senti necessidade de compartilhar. Então, nesse sentido, o que você está falando fica tão claro, né? Eu estava deitada antes de vir, porque eu estou começando a ficar gripada, eu acho que meu corpo estava muito dolorido. E eu falei assim, não, gente, eu vou levantar porque essa aula vai ser importante para mim hoje. Eu preciso assistir essa aula, porque eu acho que vai me fazer bem realmente. Estou feliz de ter saído da cama e vindo para cá para assistir a aula. Estou bem feliz. Ai, que bom, Ana Mota. Ai, que bom ouvir isso. E é bem isso mesmo, né? Eu me lembro bem quando tu fez a partilha, eu sei quanto é desafiador também para ti isso, porque entra também a questão da vulnerabilidade, né, que a gente trabalha ali no caminho. E a gente meio que a gente entende que no meio virtual e tudo, a gente, né, e não só no meio virtual, mas sempre a gente tem que estar sempre mostrando só a face feliz, né, e o que vão pensar, né, se eu mostro as outras, né? Então a gente vive numa briga constante, às vezes até com a gente mesmo, porque às vezes não é nem a gente se aguenta. Eu não
aguento mais. Se eu estou emburrada, se eu estou mal-humorada, não quero. Eu tenho que estar feliz, né? Mas isso é muito bom. Com certeza tocou muitas pessoas. E eu me lembro que eu na hora já comentei. E eu vi que eu sabia que era um grande passo, né? Realmente. Foi Uhum. desafiador. Exatamente. Vamos lá, seguindo então. Aqui, né, o vinho como bebida sagrada, né? Então, o cultivo da vinha, ela sempre foi, né, vista como uma atividade sagrada, né? Se a gente pega a essência, o início, né, da história da uva e do vinho, eu acho que a gente vive muito, como eu falo com vocês, né? Eu só resgato algo que, na verdade, sempre foi assim, né? Só que eu acho que a gente se distanciou dessa realidade. Muitos dos vinhateiros, por exemplo, se a gente pega a história da uva e do vinho, eram os próprios sacerdotes, né? A gente tem aí vários monges, né, que cultivavam. Se a gente pega esses vinhos das grandes regiões aí produtoras do Velho Mundo, se você vai visitar Borgonha, Champagne, né, a história do vinho ele está sempre atrelada ali, né, à produção feita ali, né, nos porões, ali essas produções feitas por monges, né, por sacerdotes, enfim, que na verdade a igreja tinha muito o domínio das terras, né, tudo isso. Mas ainda muito antes disso, a gente vai ver que o vinho já tinha esse viés sagrado, ainda muito antes lá do catolicismo, né? Mas trazendo essa parte aqui que é mais atual, que já é mais relacionada ao vinho que a gente trabalha hoje, né? Então, todos os anos tinha o dia sagrado da colheita e o dia que se poderia beber o vinho novo. Inclusive, lá na região, né, a gente tem o gamé, né, que a gente tem o vinho novo, que abre a safra e tal. Isso até hoje é celebrado, né, na França. Juramentos feitos com uma taça na mão tinham caráter divino. Bebia-se vinho à saúde dos amigos ou ao êxito nos combates. Ao sorver a bebida sagrada com o inimigo, ele se tornava inatacável. Ou seja, era sinal de aliança, era sinal de respeito, como eu falei, né? Se tu brindava, inclusive o brinde, né? Aquela coisa da gente misturar as bebidas já justamente para ver ali, né? Se estava envenenado, se não estava. É muito relacionado também à verdade, né? Algo que aquela coisa que a gente tinha antigamente, né? Que hoje nem tem mais muito isso, né? De dar a palavra, né? Que hoje, né, a palavra às vezes tu tem que ficar jurando, porque a palavra já não tem mais efeito, né? E o vinho ele tinha isso, né? Então ele selava, né? Eram pactos, digamos, né? Então é algo muito forte. Na China antiga, o vinho era usado como remédio, assim como em rituais de sacrifício durante as dinastias Shang e Shu, cerca de 1100 anos antes de Cristo. Os chineses conheciam o fermentado da uva antes do saquê. No taoísmo, o elixir da imortalidade levava, entre outras coisas, ouro e vinho. Escritos ancestrais da Índia de 2000 anos antes de Cristo mencionam que o vinho era louvado como deus e remédio. A primeira civilização de grandes vinicultores foi, contudo, egípcia. Há 6.000 anos, esse povo já considerava divino fermentado uma dádiva de Osíris, que era o deus da vida, da morte e do vinho, né? Esse deus que está aqui no cantinho. Então, vocês já veem, né, que já dali, né, também já tem essa abordagem. E começa tudo aí, né, na verdade, nessa região, na história do vinho. A gente vai ver que depois é que vem Baco, né, que vem Dionísio, ainda é lá antes com Osíris que tudo começa. Destinada a reis e sacerdotes, essa bebida era derramada sobre os altares dos deuses como um sangue purificador. São inúmeras as referências ao vinho gravadas nos muros dos palácios, túmulos e pirâmides. Os egípcios lhe atribuíam tanto valor
que os melhores exemplares iam para a tumba junto com os seus proprietários, que tinham seus cadáveres lavados com precioso líquido antes do sepultamento. Muitas jarras foram descobertas nos porões de palácios reais e em tumbas. O faraó Tutankhamon foi enterrado com 36 vasos cheios do néctar sagrado que deveriam acompanhá-lo em sua viagem espiritual ao paraíso. Eles acreditavam, né, que o vinho ele era essa porta de entrada, né, como uma oferenda para os deuses, né, que ia facilitar esse rito de passagem. Então, 36 vasos cheios, né, para enterrar ali o faraó, vocês imaginem, né, não é pouca coisa. Porque os vasos, né, o tamanho não devia ser pequenininho, né. Então, para vocês verem a importância. Claro que aqui, nessa época, né, a gente fala de um vinho, por isso que eu quis fazer o paralelo. Não é o vinho que a gente toma hoje, né? O vinho aqui, ele era um vinho, não era saboroso, né? A gente sabe que era um vinho cheio de ervas, aí, inclusive, que era meio que para disfarçar os defeitos do vinho. Era um vinho muito mais assim medicinal, muito mais, né, nessa pegada do que um vinho para a gente degustar, para a gente saborear. Era meio quase com remédio mesmo, né? Então é bem diferente do vinho que a gente tem hoje. Quando a gente fala ali já dos vinhos produzidos pelos monges, aí já é um vinho que realmente é o início, né, desse vinho que a gente toma hoje, né, com todas as técnicas ali, controles, inclusive, né, de processos para garantir a sanidade, né, a questão de contaminação, evolução, né, sem defeitos, tudo isso. Nessa época aqui, não, né, era basicamente ali um vinagrão com ervas, um negócio meio tenso. Inclusive, eles tomavam, né, assim, era uma infusão geral, né, então é bem diferente, mas é a origem, né, dessa bebida. No Egito e em muitas sociedades, o vinho era uma bebida de luxo, símbolo de status. Mesmo em povos onde a abundância da bebida permitia um consumo mais democrático, a distinção de classes era definida pela qualidade do vinho e a ocasião em que era bebido. Então, aqui a gente já começa a ver lá a origem da questão da ostentação, né, de que vinho é para poucos, né, lá atrás já começou com isso, né. Os egípcios teriam levado por volta de 2000 anos antes de Cristo o cultivo da vinha para a Grécia, que de lá teria chegado a bota romana. Tal fato é referido na lenda de Dionísio, deus grego do vinho e da fertilidade, que em Roma foi chamado de Baco. Então, olha, 6.000 anos antes de Cristo, né, começa lá, né, que a gente tem os vestígios, inclusive, né, na região, sim, toda essa assim, a origem mesmo do vinho, né, os primeiros vestígios e tal. E aí só lá em 2000 anos antes de Cristo que começa realmente ali, né, a mitologia, né, Baco, Dionísio, que a gente vê, tá? E que também foram os egípcios que levaram para lá. Dionísio, então, ele era filho, né, de Zeus e de Semele, né, que era uma mortal. Zeus, ele teve essa relação, né, com Semele e era, né, ciumenta. A gente já sabe que era, coitada, né, ciumenta, mas também tinha seus motivos, né, porque Zeus só aprontava com ela, né, mas a figura de Hera sempre relatada como aquela mulher ciumenta, neurótica, que corria atrás das amantes, né, de Zeus. E ela não se enfurecia com ele, né? Se enfurecia só com as amantes e com as crias, digamos assim. E aí ela, né, soube do caso e começa a percorrer, né, mandar matar, enfim, Dionísio. Então, na história que tem, né, na verdade tem algumas histórias, a gente sabe que a mitologia ela traz diferentes abordagens e tal, né, mas tem
já na segunda morte de Dionísio, porque a primeira ele ainda não é chamado de Dionísio, mas é chamado de Zagreu, essa parte eu nem trouxe aqui, que ele tem uma primeira morte pelos titãs, né, que Hera mandou matar e tal, e nisso só sobra o coração dele, para vocês verem que ele é o deus mesmo do coração, da emoção, né, por isso que a gente se toca tanto. E através desse coração, que primeiro fazem uma poção e tal, conseguem, né, trazer de volta a vida, e aí sim vem Dionísio, e depois ele tem uma segunda morte, então, né, que é, de novo, né, amando ali de Hera, e aí nessa segunda morte, que é essa que normalmente é mais falada, né, Zeus, ele termina a gestação, porque ele estava ainda, né, no ventre da mãe, quando, né, ela morre, porque a Hera faz meio que uma armadilha, né, para dizer que uma manipulação aí da mente, né, que eu acho isso bem, bem legal, né, para dizer assim, será que Zeus realmente te ama? Se ele te ama mesmo, pede para ele revelar toda a sua beleza, todo o seu esplendor para ti. Por que ele não se mostra? Ele vem sempre porque ele se envolvia com ela, né, em várias formas aí, como animais, enfim, né, porque quando um deus se apresenta na sua forma real para uma humana, né, na mitologia ali, o humano não consegue e morre, né, porque não consegue encarar aquela força, aquela beleza toda. E sabendo disso, então, ele, para protegê-la, né, ele nunca se apresentava assim. E aí começam as minhoquinhas, né, na cabeça da Semele, que ela realmente faz esse pedido, né, para ele. E ele, então, se sente obrigado, né, a cumprir. E aí, quando ela vê, né, Zeus realmente na sua plenitude, ela morre. Tá, aí já estava na gestação, né, no final. E aí, Zeus, ele pega, né, Dionísio, e ele termina a gestação na coxa dele. Né? Então, ele que vai dar à luz a Dionísio. É algo assim, uma história bem, né, tem muita coisa aqui que eu acho, né, que a gente consegue trabalhar. Por que eu acho que a gente consegue, através do vinho, tocar as relações de ancestralidade, tocar tudo isso? Porque Dionísio tem muito disso na história dele, né? Então a gente consegue trazer esses paralelos. Então, depois que ele nasce, né, ele foi exilado lá na Índia, onde ele cresceu e foi educado por, né, deusas, por essas musas, né, essas mulheres aí. Foi só criado por mulheres, né, escondido. Inclusive, ele cresce assim praticamente criado como uma menina, né? Várias figuras, representações, a gente vê gente que diz que realmente ele é o deus das mulheres, ele tem esse lado mais feminino, né? Justamente por isso. Dionísio, então, quando ele cresce, ele volta, né, à Grécia, ele percorre a Pérsia, a Arábia e finalmente o Egito, aonde ele teria aprendido a viticultura, isso na história, né? Em seu trajeto, ele ensinava a todos a arte de cultivar a vinha e fazer o vinho. Na Grécia, o vinho ele era encarado não apenas como religião, mas também como filosofia, arte e ciência. O vinho foi estudado, louvado e cantado por todos os cientistas, filósofos e poetas da época, como Hipócrates, Platão, Homero, Plínio e Eurípides. A atitude grega perante o vinho pode ser expressa em uma única palavra: entusiasmo, etimologicamente originada do vocábulo grego entusiasmos, transporte divino, que designava a embriaguez ritual. Então, né, para vocês terem uma ideia, né, o entusiasmo, que é essa alegria, ao mesmo tempo, né, na mitologia, né, no grego, está muito relacionado a essa conexão com o divino, né? E inclusive eles têm uma abordagem, né, essa embriaguez ritual, está muito relacionado ao próprio êxtase, né? Então é uma visão, pode ser meio polêmica, né? Mas que eu acho que
Claro, tem bem um limiar mesmo, né, para a gente entender, mas eu acho que é ter esse olhar sagrado, né? Muitas vezes a gente associa, tenta, né, botar o sagrado, né, e como se fosse assim, como se fossem coisas opostas, né? O vinho é algo profano, né? E aí eu acho que não, né? Eu acho que realmente a gente tem a missão de levar esse vinho sagrado, né? De mostrar que o vinho ele nos traz para aqui agora, ele desperta esse olhar respeitoso sobre a vida, claro, isso é um vinho consciente, né? A gente vê também que Dionísio é o deus da loucura, sim, né? Que os excessos ali, né? Eles vão tirar realmente a nossa sanidade, sim, né? E a gente tem que, justamente por isso, ter esse olhar respeitoso, mas que, né? Usando com sabedoria, realmente eleva, né? Nos eleva o ser humano. Para os gregos e outros povos da antiguidade, o vinho proporcionava libertação. A embriaguez podia ser sagrada. Para os judeus, o vinho é uma dádiva, mas a ebriedade um perigo. A Bíblia, inclusive, né, gente, não sei se vocês têm conhecimento, né, mas eu comecei a conviver ali mais, a conhecer o judaísmo, né, com a Jane, com a doutora Jane, a minha amiga e minha mentora, né, minha professora, e ela me apresentou a cabala do vinho, né? É muito legal que no judaísmo eles têm vários rituais, né, assim como no catolicismo também, e eles têm, né, todo sábado, né, então eles fazem, né, tiram o dia e é sempre com vinho, né? Então eles têm, são 4 taças de vinho, né, que eles tomam. Todo o ritual assim é regado a vinho. O vinho ele faz essa aliança, né? Então é sempre algo muito respeitoso também que eles têm. E em todos os momentos, os marcos, os rituais do judaísmo que eles têm, o vinho está presente. E aí na cabala do vinho, né, é muito legal que tem os ensinamentos por trás, né? Eles trazem também a história, né, de Noé, né, que no caso para eles é Noah, eu acho, não tenho certeza. A história é um pouquinho diferente do catolicismo, mas é bem semelhante, né? Mas para eles assim tem toda uma sabedoria por trás, né? A própria questão da história da árvore da vida, né, que para eles são né, tem muito forte, né? A Cabala traz esse ensinamento da árvore da vida. Os frutos têm alguns rabinos que defendem que a árvore da vida é a videira. Então, assim, é muito legal. Eu não tinha ideia, né, da importância também do vinho, né, para o judaísmo, por exemplo. A Bíblia ela se refere ao vinho desde suas primeiras páginas e o cita no total cerca de 450 vezes. O Velho Testamento mostra a bebida sagrada como dádiva intelectual e espiritual, associando a sabedoria divina. Segundo a Bíblia, Noé inventou o vinho. Ao chegar ao Monte Ararat, a primeira coisa que fez foi plantar a videira, fazer vinho e embriagar-se em proporções bíblicas. Mas ele também tem esse episódio, né, na Bíblia que ele fica nu, né? Faz um fiasco danado, né? Que ele bebe demais, aí perde ali no judaísmo também, na Cabala, eles falam, né? Desse episódio aí que não dá, né? Que aí não dá pra gente chegar a esse ponto, né? Mostrando realmente esse outro lado também que tem, né? Que a gente perde completamente o controle, né? De quem a gente é, enfim. Né? Então, trazendo também esse olhar, né? Opa, tem que ter cuidado. Noé foi o grande vingador dos xenófilos, redimindo a terra e seus frutos, transmutando simbolicamente a água em vinho, a razão em emoção. Então, Noé, né, gente, a gente sabe aí que ele foi o que também o responsável ali por uma nova vida, né, na história, né, um recomeço, tudo isso. Então, vocês veem, né, que por diferentes histórias, a gente tem sempre essa bebida relacionada a recomeço, né, a algo novo, enfim, né, a tudo isso também. Aqui tem uma imagenzinha aqui de Noé.
E o Novo Carol, só ilustrando aqui, olha que interessante você está falando, né? Porque se o vinho é ligado a recomeços e tudo mais, o que todas nós estamos fazendo aqui é recomeçar uma história através do vinho, né? É Interessantíssimo isso. verdade, Ana Mota. Uhum. Muito legal, muito legal. Nem tinha feito esse paralelo, mas é verdade. É um novo caminho mesmo, né? Através do vinho. O vinho, ele faz esse convite realmente, né? Muito bacana. E o Novo Testamento, ele também tem muitas referências, né? A vinha ao vinho. Foi com o vinho, então, que Jesus fez seu primeiro milagre, né? Que então o vinho acaba. Inclusive, essa passagem, né, que eu tive no meu casamento também, eu quis que fosse essa passagem, né? E justamente é isso, o vinho era o sinal da alegria, né? Até o padre falou bastante isso na homilia. O que acabou, na verdade, ali na festa? Foi a alegria, né? Então, que era o que representa o vinho. Mas para a gente também ter esse discernimento, né? Então, que não nos falte alegria, né, diária, né, mas que a gente entenda ali no dia a dia, né, nas adversidades, tudo isso, e que a gente traga nessa sabedoria ali para transformar, né, de fato a água em vinho, né, no nosso dia a dia. Então é algo assim que eu acho que não é à toa também que é o primeiro milagre, né, onde que Jesus começa a sua jornada, a sua missão, né, e aqui independente, né, para quem é católico não é, né, acho que a maioria das pessoas tem um olhar muito respeitoso, né, com a figura de Jesus, né, e um ser humano assim que ele começa a vida pública dele através dessa transformação, né? Então a missão dele começa ali também, né? Justamente dessa, sim, né? Desse milagre. A videira, as uvas e a vindima constituíram imagens que permitiram ilustrar de uma maneira mais próxima da realidade dos fiéis os ritos sacramentais e os pontos fundamentais da doutrina cristã. Jesus Cristo é representado pelo cacho de uvas, cujo esmagamento constitui um sacrifício voluntário e cujo sumo é seu sangue. Não sei se vocês já viram, tem uma igreja, se eu não me engano, é na Borgonha. Acho que sim, que é na Borgonha. Agora eu estou em dúvida se é na Borgonha ou se é em Champagne. A gente foi visitar. Eles têm os mosaicos todos, os vitrais, né? Todos com o processo de prensagem, de elaboração do vinho, que faz essa analogia aqui. Então, né, da prensa, né, de extrair o suco, né, com a história ali com Jesus mesmo, esse sacrifício. O sacrifício dele é relatado de uma outra forma, né? Então, traz bastante. Jesus tinha elevado desse modo a nossa natureza, fraca como a água, até ele tornando-nos participantes da natureza divina. Então, se a gente pensa aqui, né, em Dionísio, Jesus, né, e todos os outros, gente, eu sempre gosto de trazer, quando vocês veem que eu faço os eventos, né, de lançamento e tudo, eu trago diferentes, ou deusas do vinho, ou deuses, outros, tem muitos, né, muitos deuses aí representando a nossa bebida sagrada. E se a gente vê, eles têm sempre esses pontos em comum, né, do renascimento, da conexão com a natureza, né? Então, isso aqui não tem como fugir. São figuras, né, que eu falo, as figuras arquetípicas, né? Então, a gente tem sempre essas lições por trás do vinho, né? Então, é bacana a gente se apropriar, né, das histórias que nos representam, né? Eu acho legal, eu gosto de trazer... Eu sou uma apaixonada por culturas diferentes, por visões diferentes, né? Mas às vezes a gente tem uma história que nos representa mais. E é legal a gente se aprofundar nisso para estar simbolizando, né? Ou até chegar, né, entender qual que é a história que mais representa a nossa persona, né? Para poder usar e partilhar, né? Trazer mais informações sobre essa história também é legal. Ou até trazendo uma abordagem também com diferentes olhares também, né? Também é bacana. Eu acho que
que é bem um olhar nova era, né? Que um olhar nova era, ele tem muito disso, né? Da gente entender que todos têm espaço, né? Todas as crenças, né? Enfim, as manifestações, né? Não tem certo ou errado, mas trazendo esses diferentes e os mesmos ensinamentos em diferentes óticas, né? Então, isso é bem legal. Deixa eu voltar aqui. Ambos brotam do mesmo seio cósmico que se expressa materialmente. Isso aqui, gente, é tirado de filósofos, tá? Por isso que é a linguagem mais rebuscada. Na confluência da dor e do êxtase pela transfiguração da própria vida. Vitoriosa sobre toda extensividade, toda limitação e mesmo sobre o acontecimento da morte. O êxtase é uma intensa experiência da desmedida, pois eleva o ser humano da sua condição natural de finitude para a esfera da imortalidade, o que o torna como um ser divino, manifestando seu ímpeto criador numa fusão com a eternidade. Por si só, a negação da extensividade quantitativa do tempo cronológico e das circunstâncias corriqueiras. Então, o vinho, né, e todo esse poder dessa bebida transcendente, ela tira essa noção de tempo e espaço. E uma visão de uma espiritualidade mais à frente, né, a gente pensa muito nisso, né? Eu acho que é muito do que eu acredito que eu falei, que a gente só vai continuar. Essa visão, assim, é meio que indiferente. Eu não fico muito preocupada em, tá, mas então amanhã é que eu vou alcançar o divino, vai ser amanhã. Não, já é aqui agora. Quando a gente aprende a valorizar esse aqui agora e sacraliza isso, tudo se torna sagrado, né? O tempo e o espaço é indiferente. Aonde eu tô, né, e com quem ou quando, isso é indiferente, né? Eu olho para o meu passado e honro o meu passado da mesma forma. Eu acolho tudo que eu passei, né, independente se foi bom ou ruim, eu enxergo que tudo foi construção ali de quem eu sou hoje, eu honro isso, né? Eu não me envergonho mais da minha história. E não fico sofrendo e querendo só, né, que chegue amanhã, ou tentando comprar, negociar, né, o amanhã, o meu lugar no céu, enfim, né? Porque isso é indiferente, já é aqui e agora. Então, eu acho que é muito disso, né, que traz essa... Dionísio, ele transitava, né, entre o reino do céu e das sombras, né, luz e sombra. Então, para ele não tinha isso de... Ele podia ir e vir num estalar de dedos, né. Dionísio, segundo a tradição da mitologia grega, foi despedaçado na sua tenra idade pela crueldade dos titãs, tendo, no entanto, posteriormente, seu corpo reconstituído, né, por meio dos luminosos deuses olímpicos, retornando então ao âmbito da vida. Aí, de acordo aqui com o filósofo, Dionísio é a afirmação da vida mais selvagem e inesgotável do impulso para a concepção, e a negação da mais terrível morte da destruição. É a alegria do encantamento mágico e o horror de um terror desordenado. É uma coisa sendo a outra, isso é. Ao mesmo tempo, não é. É algo bem filosófico, né? Bem profundo, mas é como eu estava falando lá no início, né? Que realmente ele nos apresenta um mundo ao revés, né? Ele faz esse convite. Então, acho que a grande lição que a gente tem essa constante renovação pessoal, né, para que a gente possa evoluir em consciência, né, tornar consciente aquilo que nos é inconsciente. É o que a Ana Mota falou ali eu já sabia, né, e parece que agora eu estou dando nome aos bois. De certa maneira, por quê? Porque está no nosso coração, né? De certa forma, a gente não sabe explicar, mas isso já pulsava dentro da gente. E o vinho, ele nos traz essa verdade. Então, quando a gente reconhece ali, ouve algo, né, dá nome, a gente reconhece aquilo, isso palpita dentro da gente, a gente reconhece como uma verdade, faz sentido, né? A gente traz para a consciência aquilo que nos era inconsciente.
mas que estava, né, no íntimo do nosso ser, né? Muitas vezes a gente não precisa saber dar nome, né, até para partilhar. Eu gosto de trazer uma visão mais a teoria, a base, tudo para vocês partilharem, mas a ideia é para as outras pessoas a gente levar isso dessa maneira leve, sem precisar ficar dando muitos nomes, né, explicando, só quando a pessoa realmente tem a necessidade, né, de ter que entender, porque a gente, no Ocidente, a gente tem muito disso, né, preciso de provas, preciso entender, então, por isso também que eu partilho esse olhar mais científico, né, mas a gente só acolhe aquilo que é o científico e tal quando toca e faz o match com o nosso coração, porque senão não adianta. A gente pode ouvir discursos ali dos mais bem elaborados que não vão nos convencer, né? Então é a gente realmente entender, estar aberto a reconstruir, inclusive, o nosso olhar, nossas perspectivas, as nossas convicções, né? Que a gente entenda que a gente está nessa constante metamorfose. De tempo em tempo é fundamental que a gente faça uma autoanálise sincera, para a gente identificar o quanto a gente está caminhando sob a luz da consciência ou quanto a resistência a ela ainda nos domina e nos perdemos na escuridão. Feita a análise, basta recalcular a rota, né? Como eu costumo dizer, sem medo, né? Isso aí a gente tira de letra, né? Normalmente, os multipotenciais tiram isso aí de letra, a gente não tem medo de recomeçar, né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem. Podemos renascer a cada dia para quem realmente somos, nos tornando seres autênticos, pois cada ser é único e é parte de um todo. E a gente entender também que a gente faz parte desse todo, né? Esse elo com a natureza, com os elementos, como eu falei, isso também nos ajuda muito a enxergar dessa forma sagrada. A maioria das pessoas reluta em viver de acordo com a própria essência, por receio de fugir do padrão ditado pela sociedade e assim não ser aceita. A tendência é repetir o que todo mundo faz, mas a nossa vida deve ter a nossa marca, né? A nossa impressão espiritual é a nossa digital, né? Como eu costumo dizer. Isso aqui eu acho que é a grande lição, né? O grande segredo da sabedoria dionisíaca, né? A gente entender esses recomeços. Então, a gente se despir de todas as máscaras que a gente cria ali para caber no mundo, ao mesmo tempo entendendo que nós temos, né, diferentes momentos. Então, a gente precisa fazer esse caminho, vocês já fizeram, né, esse caminho, inclusive, de olhar para dentro, mas entender que isso não é feito só uma vez na vida, né? A gente precisa fazer isso, como botei aqui, de tempos em tempos, tá? Em constante, né, autoanálise. Isso é muito importante para o nosso caminhar, né? Então, reconhecer nossos medos, eles vão mudando com o tempo. A gente admitir, sentir, expressar, né? Sem aquela ideia de aniquilar também, né? Mas entendendo e sabendo conviver também com eles, né? Ser verdadeiro, né? Ser honesto, ser fiel. Por que tantas vezes, né, a gente entra em furada, né, até a própria questão de infidelidade e relacionamento, que hoje não é o foco, mas por que isso acontece? Muitas vezes isso acontece enquanto a gente permite, na verdade a gente permite isso, tá, gente? Eu sei que dói, que não é bom a gente ouvir isso, mas porque a gente está sendo infiel com a gente mesmo. A gente não está sendo verdadeiro, a gente está se aniquilando, né? Matando a nossa essência, tentando ser quem a gente não é para agradar o outro, em prol de um relacionamento lá que a gente idealizou, enfim. E enquanto a gente faz isso, a gente como que eu posso dizer? Traível, digamos assim. Por quê? Porque nós mesmos estamos nos traindo. Então, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. A partir do momento que a gente é verdadeiro com a gente, que a gente encara, né, a nossa verdade, todas as nossas facetas, a gente não se torna mais essa pessoa que é
traível, né? Porque a gente vai mostrar quem a gente é e a gente vai realmente estar ali vulnerável, exposto à nossa verdade, e a pessoa que vai se relacionar com a gente, né? Ela vai ter que estar disposta a isso. Então, não tem aquela coisa de que a gente mudou com o tempo, de que não era bem isso, você não era assim, não sei o quê, né? Então, quando a gente amadurece e realmente assume a nossa verdade, aí a gente até, né, muda o nosso padrão de relacionamentos, inclusive. Celebrar quem a gente é, né? Que é um dos grandes desafios da vida, pode não parecer, mas a gente está aí justamente para levar essa celebração para as pessoas. As pessoas hoje elas não conseguem mais celebrar. É meta atrás de meta, não dá mais tempo para celebrar, né? Então a gente entender que a gente precisa de tempo para brindar, para celebrar, né? E como eu falei, né? Celebrar as diferentes fases. O divino, então, ele nos revela a nossa vocação para realizar algo maior que ele mesmo, deixando um legado de luz ao mundo. Isso se faz através da libertação dos grilhões da matéria e do passado, indo em direção ao renascimento para a consciência e eternidade. Bom, gente, eu até tenho mais material aqui, mas eu acho que era basicamente isso que era a mensagem que eu queria passar para vocês. Acho que aqui a gente pode fazer uma partilha. O que vocês acharam aqui, inclusive de lições para a gente colocar em prática? Como que vocês veem isso? Eu estou em êxtase, amei. Sabe que eu tenho sofrido de uma coisa chamada sincericídio ultimamente. E às vezes isso é meio perigoso, assim, porque eu tenho sido muito sincera em tudo. E nem sempre talvez seja bom, né? Não sei bem como é que isso se aplica com as pessoas, assim. Mas eu não consigo mais ter meio termo nas coisas. Sabe? Acho que talvez seja essa descoberta que eu não sei equilibrar ainda muito bem, não. Acho que eu estou sendo muito cavala, às vezes, assim, sabe? Muito... Até em casa mesmo, algumas coisas assim. Outro dia eu estava falando uma coisa com meu marido, aí ele falou um negócio, eu falei uma coisa, eu dei uma resposta assim para ele que eu fiquei chocado. Eu falei, não, coitado, ele ficou chocado, sabe? É uma coisa meio complicada, assim. É bom, mas é ruim. Sabe como é que é? É que aí a Ana Mota entra muito a gente, assim, tu tá ali atrelada à verdade, tá levando a verdade, mas no feminino, a gente tem meio que esse joguinho de cintura, né? Essa coisa do conduzido, do dizer assim de uma forma meio, né? Não papum, né? Então, de repente, seja essa questão ali que tá faltando um pouquinho, né? De repente é um pouco de excesso né, desse ímpeto, né, da própria energia masculina, né? Estou muito menininho ultimamente. Eu entendo isso. Eu te entendo. A Tati já é bem assim, né, Tati? Você é muito assim. Eu sou total. Quase tolerância, sabe assim? Eu melhorei, Saraiva. Tolerância zero. Saraiva. Saraiva. Né? Mas a gente vai ficando. Mas é libertador, na verdade. Eu acho que isso vai acontecendo, as pessoas com a idade também. Eu vejo quanto mais velha vai ficando a pessoa, assim, minha mãe, meu pai, não sei o quê, fala assim, cara, vocês perderam filtro completamente. Eu já sou uma pessoa assim. Eu achar que vocês estão sem noção é porque está muito fora da... Não, eu tô assim, cara, tô assim, e aí agora eu comecei a me policiar, assim, depois desse fim de semana também, eu falei uma para minha sogra, assim, que eu falei, agora saiu a sogra. Mas foi, né? Então, era isso. Ainda bem que eu levei vinho para ela, o vinho amaciou tudo.
É que também vai muito do nosso, sim, da natureza do nosso temperamento também, né? Então, eu acho que vai aflorando, vai potencializando mais com o tempo. Por exemplo, se vocês têm temperamento já mais fogo mesmo, mais explosivo, isso tende a ser assim, muito mais forte, né? Em quem tem, né? Eu, por exemplo, não, eu sou ar, mas mas quando estou em desequilíbrio, sim, eu tive uma fase assim que eu estava muito papum, né? Mas era por conta desse desequilíbrio que eu estava com excesso de energia masculina, né? Eu via que eu estava por exemplo, eu aqui em casa, o Joel, ele é muito assim, né? Papum e muito explosivo e tal. E eu via que eu tava tendo um comportamento igual dele. E eu nunca fui assim, né? Não é da minha natureza. Uma coisa tá, se vocês têm a natureza assim, né? Sempre foram assim, e inclusive isso é uma força, porque se for da natureza de vocês, essa explosão é a força de vocês, né? Isso que a gente tem que entender, né? No meu caso, não era isso, né? Não, não é. Estava realmente algo que estava fugindo da minha natureza. Mas se vocês veem que é através da explosão, né? Ou da própria raiva, a raiva representa muito isso para esse temperamento de fogo. É o que tira vocês da inércia, que é o que faz mover. Aí, claro, tem que aprender só, né, a contornar um pouquinho, né? Acho que o vinho ajuda muito nisso, porque ele traz essa fluidez, né? Ele é um elemento água, ele traz essa fluidez. Mas também aceitar que é a natureza, né? De vocês também, né? Não lutar contra isso. Aí tem Eu que... acho que é a minha. Eu fico tentando, eu acho o feminino lindo e eu nunca consigo. Eu adoro, mas eu nunca consigo. Aí a astróloga falou que o meu lado feminino ia aflorar, que ia ser tudo isso. Eu fiquei toda feliz, não aconteceu nada. Não, mas você está ficando super feminina, Tati. Tá? Eu adoro a Tati. Tati, tu é a menina moleca. Não deixa de ser menina. Cara, Tá Não é? super. É que a ideia que a gente tem é a menina só, né? Não é só um tipo de menina que tem. porque eu tenho uma questão prática, assim, e eu tô incomodada comigo porque eu tô mais enrolada do que eu sempre fui, sabe? De não dar conta, de não sei o que priorizo, não sei o que, do que eu sempre fui. Eu sempre fui prática. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, faz isso porque é isso. Sem ficar muito na coisa existencial, assim, sabe? E agora eu tô até pior, eu tô achando ruim. Eu gosto de quando a praticidade é isso que precisa fazer, faz isso, e acabou, sabe? Uhum. Nesse trabalho nosso, em que a gente tem que fazer praticamente tudo sozinha, né? É uma coisa assim. Não, essa semana a gente foi super engraçado. Eu não sei, segunda-feira passada, eu participei de uma live lá no Educa, né? Aí um monte de gente veio falar comigo, não sei o quê, aquela coisa assim. Aí um cara que vende vinho, ele é da Espanha, ele é um portador de vinho, é um brasileiro, mora na Espanha, veio falar comigo. E aí o cara começou todo cuidadoso, não, porque você vê, porque a minha empresa ainda é muito pequena, porque nós só temos 5 pessoas atualmente, não sei o quê. E começou assim, a falar comigo como se eu tivesse uma mega empresa, assim, estava falando comigo como se eu fosse uma mega... E eu tô lá só escutando o cara. Eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma... Então, para a gente ter uma conversa, começar a ter uma conversa bem transparente, bem clara, assim. Eu quero te dizer, com relação à sua empresa, que tem só 5 pessoas, eu estou realmente preocupada com isso. Aí ele ficou todo assustado, assim, sabe? Porque a tua empresa é 5 vezes maior que a minha. Só tem erro. Aí eu quero ficar espantadíssima. Nossa empresa é 5 vezes maior que a minha. Mas eu já me intitulo CEO da Ana Winehouse, porque eu sei que a minha vai ficar gigante. Então eu já tenho que ter um cargo para mim quando eu crescer. O cara, sabe o que ele estava achando? Porque como ele viu lá na minha bio que tem assim, CEO da Ana Winehouse. Aí eu falei que eu só tinha criado o cargo para quando a minha empresa crescer, entendeu? Já tá manifestando antes ali, ó. Tá certíssima. Já tô lá. Mas é isso. Ai, que legal.
Mas é isso aí. A gente é a nossa primeira investidora, né? Se a gente não acredita, não investe nosso melhor, não vai. Tem que ser. Já está profetizando, né? É. Que vai crescer. Mas tem que ser, né, menina? Se a gente não acreditar no negócio, para que vai valer esse sacrifício quando a gente está trabalhando dia e noite? Uhum. E fazendo, e é trabalho, e é estudar. Isso aqui que a gente faz, esse compartilhar aqui para a gente é super importante também, da gente estar entendendo um pouquinho mais, porque quando a gente vem assim, porque aqui, o que a gente comunga aqui dentro da Navaiara aqui é justamente esse vinho sagrado. Hoje você traz uma coisa assim dessa que eu falei para você que está dando nome, é um sentimento que eu acho que todas nós temos, né? Esse respeito pelo vinho, a gente, que além de tudo hoje é o nosso pão, né? Nosso ganha-pão, digamos assim, não. Talvez para muitos não seja aquilo que a gente queria ainda, talvez algumas tenham outras atividades que não só o vinho, mas então o vinho passa a ser extremamente sagrado quando ele vai nos nutrir de todas as formas, né? Assim, então, acho que isso é super importante, assim. E eu acho que a gente, quando vê a gente no início, né, antes e pós o vinho, né, especialmente nesse conhecimento, nessa experiência que a gente está realmente mergulhando de cabeça, a gente consegue ver, né, assim, claramente como que, inclusive, mudou nossa perspectiva, eu acho, visão de mundo, né, tudo isso, as relações, nossos círculos, tudo, né, eu digo assim, dá uma guinada, uma elevada ali no patamar, né, um refinamento, digamos, né, em tudo, refinamento de gosto, né, mas também dos círculos todos ali, eu acho que tudo dá um up na vida ali, né, depois que a gente tem essa relação sagrada com o vinho, né. É muito bom. O que está acontecendo, assim, eu tenho sentido isso. Eu fiz um projeto para pedir uma parceria com a prefeitura da cidade. E aí eu fiz o projeto e comecei a falar de vinho. Comecei falando de vinho. E aí eu falei tudo isso que a gente fala do vinho. E hoje a secretária de turismo da cidade me mandou uma mensagem que aceitou meu projeto. Que legal. E ela falou que ficou tão impressionada com o que ela leu, porque quando ela foi vendo assim, que ela nunca tinha visto o vinho nessa perspectiva que eu tinha apresentado. Então, olha bem como é interessante isso, né? Da gente fazer uma coisa assim. E foi muito natural, porque eu fui falando muito do que a gente tem aprendido, né? Que eu aprendi aqui, e fui falando do vinho, o que significava aquilo, o que eu queria. Através do vinho, eu queria mudar a autoestima. Olha bem onde eu fui no meu projeto. Eu quero aumentar a autoestima da população através do consumo do vinho. E ela entendeu a minha proposta. Você está entendendo? E é verdade. Da pessoa simples beber uma taça de vinho e se achar importante. Vai estar se sentindo assim. Eu presenciei isso agora há pouco tempo. Então, é essa a história. Que lindo. Ai. Mas alguém quer partilhar, gente? Vamos aí, né? Sem pressão. Cadê a Tati Oliveira? Ficou sem voz, Tati? Querida. Não, tô aqui. Eu fiquei emocionada, só porque realmente é tudo que a gente falou muito nessa semana até, né? De ser sagrado, de ser alimento vivo, de transformação. E realmente, assim, é o que tem feito. Ele tem promovido a transformação, né, no grupo que a gente está. É o que a Ana falou também, assim, de estar em fase de transição. Muitas de nós fizemos aqui transição de carreira, né? E aí eu fui e voltei, e aí não larguei o vinho. Até hoje eu estava conversando com um rapaz de uma outra empresa, né? Falando no universo corporativo, e ele falou assim, e aí, como está essa vida pós-vinho? Aí eu falei, não é vida pós-vinho, o vinho veio para ficar. Eu estou aqui de volta, estou no universo corporativo de novo, mas eu nunca mais vou largar o vinho. E comecei a falar para ele, aí ele, nossa... Aí ele me ligou para falar um negócio que a gente resolveu. Aí
Aí ele falou, ai, agora, ainda bem que você me falou sobre isso, que eu lembrei que eu tenho que dar um presente. Aí já terminamos a conversa vendendo vinho para ele. Ah, tá vendo? Já comprou vinho para dar um presente. Então é isso, assim. Ele falou, nossa, adorei o jeito que você falou com tanto amor. E acho que é realmente assim, foi um presente. Tudo que a gente vivencia, que a gente troca aqui, é transformador. Muito grato. Jaque, eu não tô te ouvindo. Ô, Carol, e você percebeu que todas nós aqui temos um pouco a loucura do Dionísio, né? Será? Porque eu acho assim, é uma loucura, mas uma loucura assim equilibrada. Porque para ser empreendedora também tem que ter um pouquinho da loucura controlada, né? Dos exemplos que a gente vê, das histórias, né? E se você não tem um pouquinho dessa pitada da loucura do Dionísio, você realmente acaba não galgando, não fortalecendo os seus, a sua forma de querer lidar com o vinho que é sagrado, né? Então, hoje foi uma aprendizagem que eu sinto que quando, como a Tati comentou, a Ana também comentou, se você está transformando em algum momento, num projeto, num bate-papo ao telefone, você falando de uma forma diferenciada, demonstrando essa paixão, porque todos que gostam de vinho têm paixão, mas tem formas e gatilhos de você falar e para você aguçar a pessoa a acreditar no projeto e ter um pouquinho das partes do Dionísio, tanto um pouquinho do tomar, apreciar com presteza, porque, como você disse uma vez, a partir do momento que a gente perde o controle, você vai entrar numa loucura maior e você vai perder o que é o seu equilíbrio referente à proposta do projeto, né? Então, da novela do vinho. Então, é legal que dá para ver cada pertinho que você explicou hoje é um pouquinho de nós, né? Mas tudo dentro do equilíbrio. Verdade. Com moderação, com moderação. Com moderação, com moderação. Mas com certeza, isso daí é um ponto muito importante, porque a gente traz uma abordagem, já está sendo acolhida, tudo, mas às vezes soa meio loucura, né? Exato. Visão meio, né? Opa, isso é meio novo, nunca vi ninguém falando dessa forma, né? Então tem que ter ali realmente a ousadia, né? A coragem de. Realmente, eu acho que tem muito disso, um pouquinho da loucurinha ali do Dionísio. E o empreendedorismo, realmente. É isso. Uhum. E isso que a gente fala tem um público bem específico, né? Não é para todo mundo. E aí eu vou dizer, porque é sem julgamentos, mas a gente julga. Eu, tipo assim, julgo o outro. Você não tem que julgar. Tipo, a minha família quer fazer uma viagem para Vinhedo, para Mendonça junto. Aí vai 2 primos meus, um de Brasília, outro de Natal, que tomam muito vinho caro, vinho disso, daquilo. E aí eu olhei o roteiro e eles escolhendo, eu falei, não vou. Porque eu vou me estressar, vai ficar falando de vinho o dia inteiro, que o vinho é isso, que o vinho é aquilo, que o vinho é não sei o quê, que o vinho é não sei o quê, entendeu? Vou me estressar. Mas sabe, Tati, estava falando isso com a Jaque hoje, mandei áudio sobre isso, né, Jaque? Vocês veem que vocês estão sempre na mesma fase, é isso que eu acho legal. A gente está sempre no mesmo momento. Ser seletivo, também saber os círculos que a gente não quer mais fazer parte é fundamental. Isso aí eu acho que faz parte desse processo. Isso que eu falei, o refinar ali, o subir, tá tudo bem. Não é que tu tá julgando. Tu sabe que isso para ti é tóxico. Não vai ser bacana para ti essa viagem, sinceramente, né? Não vai ser legal. Porque eu falei com meu marido, eu falei assim, eles também. Eu gosto de viajar, eu gosto de viajar para vinícolas, para aproveitar a vinícola, o lugar, a natureza, o negócio. Para eu ir na vinícola só porque é um vinho top caro, eu compro no supermercado, eu compro na loja lá que vende, levo para casa e tomo aqui no Rio, entendeu?
Lá É eu quero muito aproveitar o lugar. E sempre vai estar bom o vinho, em qualquer lugar daqui, né? Sim. Mas sabe o que é? Por isso que a gente Exata. trabalha tanto a construção de tribo, né, gente? Porque não adianta. E quando a gente realmente atrai a nossa tribo, que a gente chega aqui ao nosso cliente ideal, que são nossos parceiros ideais, assim, é outra coisa. Não tem como, né? Então, assim, a gente não tem que estar também em todos os círculos socializando. Não é obrigado, né? Tipo, Gente, a Carol é tudo case bem. de sucesso de achar as pessoas dela, né? Não sei se alguém tem mais sucesso que Carol. Mas porque tem que estar sempre posicionando e batendo na tecla, que aí faz a peneira que eu falo, né? Porque também, gente, todos os dias são novos seguidores e gente saindo. Também os velhinhos Tem isso. vou fazendo a peneira. E aí quem tá ali seguindo é porque realmente sabe, mas os que não são, eles saem. Eles saem. Os curiosos, De seguidor, né? Os curiosos. o meu é uma mulherada, cada vez é mais mulherada. Assim. Para você também, para mim, a maioria é mulher. 80, cara, nem sei quanto está hoje, 80 e poucos por cento de mulher. Eu fico chocada. 68% de mulheres em mim. Assim. Cara, eu vou até olhar de novo isso. Gente, queria ficar amiga dos meninos, gente. Eu acho que o meu lado masculino as mulheres gostam. Mas uma coisa que cada vez mais eu tenho percebido, assim, o que eu quero, gente, é fazer o Instagram e a minha rede social com a minha cara. Assim, todo dia eu estou recebendo proposta, assim, as pessoas, acho que quem trabalha com Instagram, esses negócios, deve odiar o meu Instagram, porque todo dia eles dizem assim, você pode melhorar o seu Instagram pode ficar comercial, o seu Instagram pode ficar não sei o quê, seu Instagram pode vender mais. Aí eu falo, mas gente, eu quero meu Instagram exatamente como ele está, eu quero assim, a minha cara, o meu jeito, vou falar o que eu quero falar. Vou fazer vídeo chorando, vou fazer... Ontem era dia da pizza, eu não sabia o que fazer. Deixa eu contar para vocês, a gente está fazendo posts... juntos, né? Conjuntos. Aí eu falei, gente, para aí que eu esqueci a pizza. Aí fui assim, uma pizza dentro de casa, assim, botei um vídeo assim, para comer uma pizza, tomando vinho pronto, e é isso, e era isso que a gente queria fazer. Era mostrar que era bom, e estava bom mesmo comer a pizza. Ai, que beleza. Mas é isso, cada vez mais eu quero isso, assim, sabe? Sentar e falar coisas que eu estou sentindo, da forma que eu estou sentindo. E aí eu tenho chamado mais atenção dessa forma do que lá no início eu comecei a fazer uma coisa muito estética, muito bacana, que também é bonito, é super legal, mas não é o que eu estou sentindo hoje. E aí eu tenho chamado mais pessoas, eu acho que tenho me conectado mais com as pessoas dessa forma. Quanto mais a gente expõe nossa opinião, mostra nossos bastidores, o pessoal adora. É o que mais engaja. A gente pode fazer os postzinhos ali, eu faço ali os que tem que fazer com conteúdinho, diquinha, não sei o quê, mas o que engaja mesmo, o pessoal quer os bastidores, quer as verdades que eu falo ali, o tapa, né? Aquelas coisas, aquilo ali. Que é mesmo, né? E é engraçado que isso resulta em vendas. Deixa eu contar. Até eu postei ali, esse final de semana, eu vendi aventura, o White, para uma festa de 100 anos, gente, de uma senhora aqui do condomínio. E aí, a nora dela, que viu, não era nem minha cliente, nem me conhecia aqui do condomínio, viu, alguém falou para ela, foi ver o meu Instagram, e ela falou assim, nossa, minha sogra sempre foi uma mulher assim, não sei o quê, e ela gosta muito de vinho. E aí, quando ela queria uma coisa completamente diferente, eu falei assim, olha, ela gosta muito de vinho rosé, ela sempre gostou de vinho rosé. Eu falei, então eu vou te dar uma coisa que eu tenho perfeita aqui para o teu aniversário. E aí, primeiro a gente degustou e tal, ficou apaixonada, e a senhorinha, ela adorou. Então, preparamos tudo para o aniversário dela, vai ser, na verdade, no sábado, mas a gente estava fazendo um teste lá, como é que ia ficar no fim de semana passado. Apaixonante. Mas foi por isso, por me ver aqui falar dessa maneira. Essa senhorinha é disruptiva. Quantos anos que ela vai fazer? Oi? Essa senhorinha, quantos anos? 100. Então, 100 anos disruptiva, com aventura na festa de 100 anos. Nossa, Ana Mota, tem que registrar isso aí, hein? Gente.
achei super legal isso. E aí, assim, ela amou. Vai ser a nossa mascote. Eu pedi as fotos e tal, que vai ser um evento assim, muito para a família, mas vai ter tipo umas 50 pessoas da família só, assim, sabe? Não é uma coisa aberta. Mas eu achei super bacana, porque olha que interessante isso, né? Ela está lá com 100 anos, mas ela ainda ela gosta de vinho, e ela gosta de vinho rosé, e muito bacana, porque assim, podia ter ido no supermercado aqui, que vende um monte de vinho, tem um supermercado super chique aqui em Belo Horizonte, podia ter comprado. Mas aí, quando veio procurar, queria essa coisa diferente, né? Para esse momento deles. Eu falei assim, eu não tinha nada mais exclusivo, eu achei tão lindo poder botar o Aventura, que eu acho que é um vinho muito legal, né? A proposta da Aventura, numa festa de 100 anos, gente. Isso vai ser lindo. Gente, vai ser demais isso. Que lindo. Mesmo. Isso tudo, gente, é só porque vocês transbordam a verdade. É justamente isso. E as pessoas percebem isso. Então, assim, não precisa muito de arte rebuscada. As pessoas querem a verdade. Hoje em dia, cada vez mais, né? É o que a gente mais busca. Então, é só continuar assim, levando realmente o que vocês acreditam que o pessoal vai chegando e vai vendo. Então, isso é muito gratificante, né? O pessoal reconhece de longe, assim. E confia, que aí não fica aquela coisa que fica só chorando preço, mas sabem que tu tem algo diferente, né? Que tu tem algo que confiam na tua opinião, se tornam autoridade. É natural, é um processo natural que vai acontecendo. Nossa, Carol, você falou isso agora, e aí eu me toquei que eu nunca mais tive ninguém atrás de preço. Olha só. Exatamente. Nisso. Não, nunca mais eu tive alguém que viesse para reclamar de preço. Legal. Vem Porque entende, assim. Mas o foco sempre é o vinho mesmo, é o cuidado de indicar alguma coisa que tem o perfil do evento, o perfil da pessoa, mas nunca mais eu tive ninguém assim chorando preço. Ai, que bom. Né? Uhum. Motivo para celebrar, hein? Não é? Eu acho que isso é legal. Nessa história também, assim, a última coisa que perguntaram era o preço, porque ela já estava tão convencida. Eu falei assim, poxa, podia ter falado que custava um pouco mais, né? Aquela coisa que mas, enfim, é isso. A pessoa já estava tinha comprado a ideia, na verdade, né? Mais do que a proposta, do que a bebida, assim, né? O valor da bebida. Então, na verdade, a bebida não teve preço, ela teve valor. Esse vinho teve um valor, assim, porque quando vai falar... E eu falei, olha, vocês podem fazer toda uma coisa com a aventura da vida dessa senhora, que foi uma coisa incrível que ela teve, enfim. Tem aí, fazer Ô, Carol, posso fazer uma pergunta para a Isabela? Ué, claro, ela que tem que dizer. Isabela, eu tenho uma curiosidade, você como importadora, você consegue trabalhar forte nessa parte da nova era do vinho como importadora? Olha, para te dizer a verdade, a gente é mais ou menos como aquele contato da Ana ali, a gente é muito pequeno, né? Então é tudo muito sincero aqui, sabe? São vinhos que a gente seleciona e se não passa no nosso paladar, não é trazido, não faz parte às vezes a gente traz só duas ou três variedades da vinícola e não traz as demais uvas, porque determinadas uvas na época da escolha não passou no nosso teste ali, no que a gente procura, né, de qualidade. Mas eu vou te dizer, essa questão mais da nova era do vinho eu tenho implantado nas confrarias que eu tenho feito, né? Mas a gente sempre trabalha com muita verdade, assim, com os clientes, sabe? É um contato muito, muito próximo, é direto com a gente. Não existe vendedor, não existe... Agora a gente tem um distribuidor um pouco maior em Brasília, mas mesmo assim, muitas vezes a gente conversa com as vendas são feitas pelo distribuidor, mas as conversas são feitas conosco, sabe?
Então, essa proximidade e essa verdade é muito nítida na gente. Ah, então legal, dá para trabalhar bastante, né? Não fica só a parte muito só comercial, mas mais humanizado mesmo, legal. Não, assim, é muito, várias vezes, assim, eu já vi várias vezes o Cris dizendo assim, não compra desse, é empacado para ti, né? Veja a tua região aí, é interessante, é bonito o rótulo, é isso e aquilo, mas não é o momento. Aposta mais nesse outro, sabe? Então, e a gente também, como começou há muito pouco tempo, a gente está entendendo o mercado, né? E esse mercado sazonal de acordo com as... Como é que eu vou dizer para vocês? Por exemplo, a gente teve uma aposta muito grande, fez uma aposta grande em moscatel e vinho doce, sabe? Vinho suave. Ah, porque é o que mais vende, é o que mais vende. E não é o perfil do nosso cliente, não adianta, sabe? O meu também não é. Então, Eu descobri um nicho desse grupo agora de vinho suave, bem grande para mim, que não tinha. Eu não tinha e agora tenho. ai, que bom, que bom, porque a gente não é por isso que a gente tenta desafogar esses vinhos, sabe? Que seria o natural, né? Vamos inventar uma história para desafogar, né? E não, a gente não trabalha assim, não dá para trabalhar assim, a gente não consegue trabalhar assim. A Isabela estava até tá trazendo o conceito dos arquétipos também para as confrarias, né? Está tendo ótima aceitação, né, Isabela? Sim, Também tá muito legal. É a parte que elas mais prestam atenção. Foi muito bacana. Eu Eu vou pela trabalhar primeira... com os arquétipos. Não, levar o Isabela. arquétipo eu não Vou tinha pegar umas feito aulas com ainda. você. Vou trabalhar com os arquétipos também. Depois pegar umas aulas com você. Eu leio, mas eu não sei como aplicar, entendeu? Semana passada, eu levei do arquétipo do Malbec com o Afortunado. Né? Até pedi, como eu já tinha escolhido o vinho, pedi para a Carol e ela me passou a questão do Afortunado. E acho que foi você que tinha feito, né, Isabela? Foi a Isabela mesmo. Isso. E aí foi muito legal, foi super bacana fazer esse link do Malbec, a história, né, das diversidades do Malbec para sair de um mundo para outro e falando disso. E né? aí foi muito interessante, bacana. porque eu já fiz do Afortunado, eu já fiz com Chardonnay, eu fiz. Qual que é do Chardonnay? Do Líder? Me deu um branco. Do Líder, né? E eu fiz do Merlot. E aí eu coloquei o Mago. E não ficou muito claro assim para elas. O que tem a ver esse Mago aqui com essa uva? E aí eu falei, não, é a mistura, é isso, porque elas buscam uma conexão, elas aprendem a buscar a conexão, hein, Ana? Tem que caprichar mais. Pois é. Não, com o Malbec e o Afortunado ficou muito fácil de fazer. Muito fácil, né? Assim, estava muito claro de fazer. Mas, agora eu vou te dizer, Carol, uma uva que me decepcionou muito foi a Cabernet. Porque a história dela é muito curta. Né? É uma história curta e o arquétipo também é um arquétipo que, antes de ele ser falado dele, tem muitos outros mais interessantes e mais conectáveis, né? Principalmente com o mundo feminino. Qual que é o do Cabernet mesmo? A gente fez, eu esqueci. É o herói. Ah, tá. Né? Daria então, para trabalhar também o Líder se quisesse, né? Mas como eu já tinha trabalhado o Líder com a Chardonnay, né? Mas sabe que eu pensei nisso, Carol? Aí eu pensei assim, mas eles têm uma grande diferença. Acompanhe meu raciocínio. A Chardonnay, Deus fez assim, né? Deus fez a Chardonnay e Deus fez a Chardonnay. Então ela nasce líder, né? E a Cabernet Sauvignon não, né? Ela vira a rainha.
E o herói também, ele Ele sempre desbrava, ele transforma. vai atrás da sua Ele vitória, né? sempre é uma aranha que morde, é um acontecimento que transforma, é o contato com alguma coisa, é porque ele sai de um planeta e vai para o outro, porque naquele planeta ele já não seria um herói, né? Então alguma coisa acontece que transforma-o em herói, né? A conotação que eu fiz. Mas eu achei, para mim, o mais difícil para eu conseguir desenvolver é que a história do Malbec e do Cabernet são 2 frases. É muito triste. Não é? O Malbec eu me identifiquei com o Malbec. Tem muito o que desenvolver, sabe? E aí agora, como a gente está com uma linha de vinhos verdes grandes e vinhos monocastas, inclusive, aí eu preciso... E eu não vou fazer de cada uva uma noite, não dá. Eu vou fazer dos vinhos verdes, aquelas monocastas, aí eu vou para um arquétipo que encaixe, vamos dizer, a região. O estilo, sabe? Mesmo do vinho. Sabe? Mas elas vão ficando muito exigentes. Ana. A gente vai criando. Tá começando o caminho, né? Monstros. Ela começou assim. A Isabela vai virar uma futura embaixadora, né? Vai. Hoje eu estou muito quieta, assim, porque eu tô lá no caminho, no caminho do vinho. Eu não estou aqui, sabe? Eu tô lá... Vocês se lembram da primeira etapa, meninas? Falem com ela vai sobreviver, né? Sobrevive, mas é tão bacana, é tão bom. Não, outro dia eu estava com vontade de voltar lá no caminho, porque é bom esse caminho. Sim, não. Bem lembra quando tu me perguntou? A Isabela me fez uma pergunta, Ana, como é que foi? Eu falei assim, para mim foi transformadora. Para mim é muita coisa conhecida em relação a mim mesma, mas eu estou vendo tudo através. E aí, hoje à noite eu fiquei quieta a noite inteira aqui, mas o que valeu, não o que valeu, mas assim, a frase da noite para mim é: o vinho vem de uma transformação, vem de alguma coisa que uma mudança, e eu nunca tinha sofrido isso, nem a minha família tem esse histórico, vamos mudar de ramo, né? Agora o meu pai não tem mais isso e tem isso, agora o meu marido não tem mais isso e tem isso, sabe? Nunca tive esses acontecimentos na minha história, né? E abrir uma importadora foi isso para mim, né? E que eu venho do direito, então é completamente diferente, só que eu desde pequena sempre lembro de falar que eu queria comércio e vender, e aí para mim, porque pessoas, né? Não é nem a venda, são pessoas, o meu negócio é pessoas. Aí hoje eu no caminho do negócio de velório, aí tinha que fazer se eu era empática, ou qual que é a parte que se a gente vê que tem muito aglomero, que se você não sente empática, é mais sensitiva. Amo velório. Olha só. Adoro velório e hospital. Meus lugares... Ouvi bem, velório? Adoro. Velório? Eu adoro. Bem. Gente, você é a primeira. Eu vou ter que contar isso pro meu marido, que só foi 2 velórios na vida dele, que ele foi obrigado, o pai e o irmão. Eu adoro velório e hospital. Eu vou falar uma coisa, cada maninho com seu louco, né? Não é? Cada maninho com seu louco. Adoro. Velório, eu adoro. Como diz uma amiga minha, de perto ninguém é normal, né? Não. Gente, imagina aí, ó, confirmando que a Jaque falou da loucurinha aí, ó. Não. Aquela entrevista, vou fazer uma live com a Isabela. Querida, conta um pouco assim, o que você gosta de fazer na velório? Velório. Aí você podia fazer ir pro velório para as pessoas, tipo... Eu procuro o obituário no jornal e vou ao velório.
Não, antigamente tinha as mulheres que eram pagas, não mulheres, as pessoas que eram pagas para chorar em velório, né? Sério, Tessa? Sério? A história verdade. conta. As Velório, fica pessoas até feio. pagavam para vocês chorarem. Então, você nem conhecia quem morreu, vai ficar No velório do meu pai, eu consolava as pessoas. Então, a Isabela, se você fechar em Portadores, vai ser. Não, no velório do meu Ah, tu pai. fica feliz, né, Isabela? Tu curte o velório? Ele chora. Tudo bem, tá tudo Vai contar tranquilo. piada, que também tem piada. Olha só, não nesse carnaval. No ano passado, eu tive um cálculo renal que começou na sexta-feira, de quinta para sexta na madrugada, e eu dormi no hospital sozinha de sábado para domingo, em função da pandemia. Não podia ter ninguém, né? Não podia ter ninguém nem na consulta, nem em lugar nenhum, estava bem fechado, né? Em sábado de carnaval, eu fui para o hospital. Vocês não fazem ideia. Eu sozinha num quarto de hospital, eu tava, parecia que eu estava num hotel. Olha, tomar banho sozinha, sabe? Assim, tudo para mim, tudo bem, tá tudo bem, adoro. Tava tudo lindo. Adoro. A Isabela, ela tem que criar uma empresa para aquelas pessoas que querem, quando eu morrer eu quero celebrar, eu quero que o pessoal faça festa. E aí já tu organiza esses eventos aí, ó. É um nicho, hein? Porque eu já escutei várias pessoas falando isso. Só mais Aqui em Minas só é falo muito dentro da vida. né, Teca? A única irmã da minha mãe viva, o dia que eu fui visitar, ela mora em Caratinga. Eu fui lá visitar, ela falou comigo, minha filha, a única coisa que eu quero no meu velório, eu não quero. Eu acho muito chique óculos de sol. Então, você tem óculos de sol? Eu falei, tem, tia. Então, quando eu morrer, você vai colocar, você não vai tirar o óculos de sol. Aí as filhas, tinha duas filhas, falou, nós já compramos os óculos, mãe, pode ficar tranquilo. Eu falei, não quero ninguém no meu velório, quero todo mundo de óculos de sol. Olha, Óculos pretos, chique, bonito. ela quer que Onde todo vai mundo de ser? óculos de sol. Em novela, né? Eu acho. Dizer que é muito chique. Que ela A mãe quer um da minha velório assim. amiga. Todo mãe mundo da não minha é para amiga tirar o óculos, falou é para que- chorar e descabelar, mas de óculos. Viu? A mãe da minha amiga falou: você não me deixe sem sapato, porque eu não sei onde eu vou pisar. Olha só, gente. Não, e assim, ó, Deus me livre de ser cremada, tá? Ah, gente, Não. mas é meu sonho, eu já falei. Eu já vou ser toda cremadinha. parei de Não. respirar, já pode botar no fogo. Mas Não. agora, depois da aula de hoje, eu tive uma ideia. Eu antes quero que faça uma despedida comigo com pelo menos 36 câmforas de vinho, no mínimo. Joga o vinhozinho, né? Faz aquela coisa toda. Aí depois doa tudo que der para doar, o resto pode botar fogo, que não tem problema. Eu não quero pensar em nada, quero não. ser Quero enterrada. arrasou. Quando morrer, se vira para fazer alguma coisa para mim. Não vou falar, deixa nada aqui que eu quero, não. Se vira. Não vou fazer nada de ninguém, Enterrada, não. não precisa visitar, não precisa mandar flor, não precisa fazer nada. Me deixa lá. Me deixa lá. Quero nem pensar, pô. Tem muito vinho para me tomar ainda. Quero pensar em morrer agora. Fazer um epitáfio. Vou fazer um epitáfio da Isabela. Eu sou boa para fazer epitáfio. Depois vou fazer um para você. Vocês veem que a gente parou nesse assunto de morte, né? Que Dionísio também é o deus da morte. Vocês veem, né? Que isso, gente? Isso é coisa da Isabela. Sai daqui. Mas é mais uma coisa a se cumprir durante a vida. É verdade. Que beleza Deus, falar de morte assim com essa leveza. Olha só que beleza, gente. Sério, né? Mas eu gramei muito para chegar aqui. Porque eu sou paciente de síndrome do pânico, né? Ah, sério? São suas vezes que eu vou dar a minha. Eu não quero ir agora, não. Pode ir. Pode me deixar. Então, hoje eu vejo com outros olhos, entende? Hoje de vez em quando, semana passada eu não estava boa, eu estava com medo, assim, sabe? Mas nem perto do que eu já passei. Que coisa boa. Que Mas coisa boa. Olha que o vinho faz. Olha que coisa boa. E agora até velório, hospital. Já viu? Nada como a gente assumir que precisa de ajuda, buscar ajuda e cuidar do que precisa de ajuda, não é? É verdade. Ai, meu Deus, que susto. Olha, iFood, gente.
Ligação do além, ligação do além. É. Tá tocando aí. O iFood. Vamos tirar nossa foto, gente? Vamos fazer uma Vamos. foto. Vamos lá. Ah, eu Também tem Aqui, vinho parei mais aqui. aqui. Gente, eu fiquei tão aqui, nem peraí, tomei deixa eu gole tirar de um. vinho hoje, peraí. Nem Vamos, tem vinho. Teca, vamos tirar a fotinha? O iFood? Não dá muito reflexo no olho aqui. Teca tem que sair na foto aí, que a Teca tá com o cabelo todo chique hoje. Fez escova, vamos lá. É. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Espera aí, só um minutinho. Tem que tirar a outra. Deu um raio bem na hora aqui, mas é que saíram de olho fechado. Vamos lá. Eu tô para escutar aqui. Deu bem na hora que eu bati a foto, saiu um flash. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Isabela saiu de olho fechado, nas duas. E todo mundo do mesmo tamanho, não? Eu botei mais todo assim. mundo do mesmo tamanho. No meu aqui tá. O meu não sei fazer isso, não. Aqui em cima, Tati, tem a galeria aqui, os quadradinhos. Tu bota nesse quadradinho que tem 9 quadradinhos do mesmo tamanho. 1, 2, 3. Ah, tá. Vamos lá, então. Deixa eu ver se foi. Peraí. Mais uma, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3 e... Acho que agora vai. Agora sim. Ai, cortando a moto. Deixa eu ver. Cortando a moto. Eu mando aqui, eu mando. Deixa eu ver, não é que pra mim aqui não aparece a... ficou cortada na Mas moto. acho que a Tati conseguiu fazer. Né? Conseguiu sair com todas, Tati? Conseguiu, quer ver? Eu vou mandar aqui para você ver se acha bom. Dificuldade. Tu mandou no WhatsApp? Mandei. Deixa eu ver. Deixa eu mandar mais. Apareceu todo mundo aqui, ó, no da Tati. Tá ótimo, é. Uhum. Tá excelente. Tá ótimo. Então tá. Excelente. Bom, meninas, acho que é isso. Então tá, né, querida mestra? Ai, que redondinha que ela já tá, né, gente? Tô mesmo. Tô mesmo. Eu vi a foto, eu vi você tocando violão, a barriga tá grande já, né? Carol, quer ver Já. a barriga? Deixa eu Enorme. tirar a fotinha pra gente ver. Tá Cadê enorme. essa barriga aí? Essa barriga. Já tá Tá perto muito também, grande. né? Já tô no 7º mês agora. 2 meses. É grande já. Já chega. Uhum. Delícia. Belezinha. Então tá, ó, amadas. Obrigada, meninas. Deixa eu passar no Beijo. iFood ali. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. Beijo.